Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Tá começando mais um Saúde em Conexão aqui para você, né, Mayara? Mais um episódio. Mais um, estamos completando já quase um ano. Quase um ano aí de Saúde em Conexão, hein, gente? Olha, Mayara, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados e prevenção. Como chegar ali na velhice de maneira mais saudável. Exatamente, a gente tem que lembrar que cada vez mais a população está envelhecendo. Sim. O que é bom por um lado, mas a gente tem que se cuidar também, né? Eu tava fazendo uma pesquisa, gente, olha, são mais de 32 milhões de brasileiros com idade de 60 anos para mais. Então, assim, e o prognóstico é o quê? Que a população cada vez mais envelhece e a gente quer o quê? Envelhecer com saúde. Com certeza, conseguindo fazer as coisas básicas da vida. Carregar uma sacola. Isso. Né? Pegar um copo no armário. Se alimentar bem. Se alimentar sozinho. De maneira correta, ter mobilidade, né? E para isso, gente, a gente tem mais duas convidadas aqui especiais para ajudar a gente hoje nesse bate-papo, para a gente... pensar aí um pouquinho como está indo a nossa rotina no nosso dia a dia, se a gente está fazendo realmente fazer valer a pena o nosso hoje para chegar lá na idade final, com saúde, né? Sem depender muito dos outros, podendo ter autonomia de vida, né? Então, a gente está recebendo aqui a fisioterapeuta e especialista em reabilitação vestibular, a Camila Paulino. Tudo bem, Camila? Tudo bem, cara. Tudo bem, Mai? Prazer, viu, vocês terem vindo aqui. Obrigada. E também a Sabrina Trevisan, que é nutricionista ortomolecular. As duas são parceiras da SSG. E a gente está aqui para um bate-papo aqui bem gostoso, falando aí sobre os cuidados que a gente tem que ter, né? Porque a população está envelhecendo muito mais, né? Não sei se os pacientes que procuram vocês, se são já de uma idade aí que está chegando na terceira idade, se chegam preocupados no consultório com essa proximidade aí da terceira idade, né? Dos 60 a mais. Na opinião de vocês, o que é preciso para a gente envelhecer de uma maneira saudável? Né? Começando, quem começa? Posso começar? Pode. Eu atendo muito nessa área, assim, né, da terceira idade, como eu trabalho com a fisioterapia vestibular, né? A grande maioria dos pacientes que me procuram são, assim, com um déficit de equilíbrio, né? Queixa de tontura, muita instabilidade postural. Então, a queixa é essa. Eu tenho medo de cair, eu tô passando mal, tô com dificuldade de levantar para fazer as coisas básicas, né? Como a gente estava comentando. Então, eu vejo que isso, o pessoal tem ficado mais consciente mesmo, sabe? Tem se preocupado, eles querem envelhecer com saúde, querem envelhecer com essa autonomia e eles estão buscando tratamento, estão buscando a prevenção hoje, né? Eu já atendi pacientes que chegaram em mim já, por exemplo, com uma complicação maior, como uma fratura, pelo déficit de equilíbrio, por estar envelhecendo e não cuidar, né, da musculatura, né, essa questão do fortalecimento muscular, a questão do treino de equilíbrio mesmo, que é o que eu trabalho muito em consultório hoje com o pessoal da terceira idade. E eu vejo também que tem muita gente ativa, assim, eu tenho pacientes que com mais de 70 anos que praticam grupos de corrida, isso é muito legal. Eu falo que pra mim eles são inspiração mesmo, sabe? Sim. São exemplos pra gente, né, na geração mais nova. Então eu vejo que é um conjunto, né? Tem a preocupação ali com o físico, né? A questão do nosso equilíbrio, a massa muscular. Tem a questão da boa alimentação, de uma boa rotina de sono. Então, é um conjunto de bons hábitos que a gente tem feito hoje que vai refletir no nosso envelhecimento, né? No nosso amanhã. Certo. É o estilo de vida, né? A escolha do estilo de vida. É uma coisa que eu costumo pegar muito no pé do consultório, inclusive dos jovens hoje, né? Como que a gente quer chegar amanhã. A gente precisa ter a nossa vida como um propósito também. Um propósito de como eu quero chegar amanhã. Eu vejo muitos pacientes falando assim, Nutri, mas é muito difícil. Eu tenho que preparar a minha alimentação saudável, eu tenho que me organizar, tenho que levantar cedo para fazer atividade. Colocar isso como um propósito, em como que eu quero estar amanhã. Eu quero sentar na patente sozinho. A gente tem que pensar que isso é um negócio tão básico. E é algo que a gente realmente, acredito que todo mundo deseja isso. Mas se não começa na juventude, lá na frente a gente pode não alcançar isso. Então, é importante a gente ter a nossa vida com um propósito. Aonde eu quero chegar, como eu quero estar lá na frente. Tem pessoas que às vezes pensam assim, mas será que eu vou envelhecer? A população está envelhecendo. Então, que a gente vai envelhecer, isso é fato. Agora, como vamos envelhecer, depende da gente. Sim. Envelhecer é inevitável, né? Com certeza. E eu acho que todo mundo quer viver bastante, né? Pra aproveitar a vida. Por favor. Só que com saúde. Vocês acham que o público que procura vocês de uma idade
que não chegou ainda, vamos pensar meia idade? Meia idade. Uns 30, 45 anos, já está com essa visão? Já, até recentemente saiu agora no Fantástico o programa da, acho que Renata Ceribelli, né? 60 mais, né? Vocês acham que o público está buscando? Porque assim, Camila, quem vê fisioterapia, imagina assim, eu tenho que passar num ortopedista, que daí vai ter uma fisioterapia para recuperar lá da minha mão, do meu pé, só uma indicação. Vamos desmistificar um pouquinho aí, colocar em evidência o que o fisioterapeuta faz a mais pro pessoal de casa? Com certeza. É isso que você falou realmente. É uma coisa que a gente vê muito em consultório, né? Eles têm um mito mesmo, que para ir pro físio precisa de um encaminhamento médico, por exemplo, né? E hoje em dia já tem se explicado muito sobre isso, que o fisioterapeuta é profissão de primeiro contato, então você tem, né, essa autonomia de procurar diretamente um fisioterapeuta especialista na área que você está precisando, né, de ali um auxílio. Então, hoje, muito mais eu recebo pacientes assim, por indicações de outros pacientes, amigos que já conhecem, que já fizeram um tratamento e chegam em mim e eles mesmos perguntam para mim, mas para eu continuar o tratamento eu preciso ir ao médico, eu preciso passar, aí a gente tem que dar toda essa explicação, porque ainda é uma coisa um pouco engessada, né, que a gente já viu que lá atrás era assim, o médico, às vezes, infelizmente, eu ainda recebo, né, algumas recomendações ali de condutas, tem que fazer 10 vezes isso, 10 vezes esse tipo de exercício, e hoje a gente sabe que não é assim, né, o fisioterapeuta, ele tem a autonomia de avaliar o paciente, ver o que ele realmente está precisando, né, naquela área específica, então tem toda a sua especificidade para cada paciente, cada pessoa tem, né, a sua queixa individual. Eu sempre explico isso. Não tem como a gente tratar com um protocolo. Você vai lá, eu vou te avaliar, às vezes você tem uma queixa de desequilíbrio, mas a sua queixa não é a mesma da Mai. Então, cada pessoa é diferente. A gente tem que ver a rotina, levar em consideração o que é importante para aquela pessoa, o que ela faz no dia a dia dela, o que ela precisa continuar fazendo. Então, a gente leva em consideração a individualidade, né, do paciente. E, às vezes, a pessoa não sabe, né, que a fisioterapia faz isso. Sim. Hoje mesmo, a minha área de atuação, eu atendo, assim, a maior parte dos pacientes é na fisioterapia vestibular, que é uma área da fisioterapia que a gente estimula muito essa questão do equilíbrio, né? Essa questão do treino de marcha, a questão de andar, a gente estimula muito a questão da dupla tarefa, que é, por exemplo, uma área, assim, que a gente acaba preservando essa neuroplasticidade, que é a nossa capacidade de estar sempre estimulando novas conexões, né, neurais. Que é, por exemplo, a gente faz uma atividade física juntamente com uma atividade cognitiva. Por exemplo, eu peço para o paciente, a gente vai caminhar aqui nessa escadinha, você vai desviar desse obstáculo e, ao mesmo tempo, você vai me falar 10 animais. Você vai me falar 10 filmes que você gosta. Então, é uma maneira de estimular, né, essa saúde mental também, né, trazendo a memória, trazendo novas conexões, juntamente com essa capacidade física de melhorar o equilíbrio. Então, tem todo um conjunto de tratamento. Mas, às vezes, eles não sabem, né? Às vezes, eu acho que ainda falta um pouco essa equipe multidisciplinar, né? Eu acho que falta um pouquinho, talvez ela pode até também completar isso. Eu acho que falta um pouquinho da conexão dos profissionais de saúde mesmo, sabe? Sim. E eu acho que a gente foi ensinado que fisioterapeuta é só quando a gente machucou alguma coisa. Então, eu acho que como nós fomos ensinar, pelo menos a minha geração, que a gente só ia no fisioterapeuta quando você torcia um pé, quebrava alguma coisa. Então, a gente cresceu imaginando isso. Hoje, a gente tem que mudar, tem que pensar na prevenção, assim como a gente vai no ginecologista, os homens neurologista, pelo menos deveriam, né? Então, a gente tem que pensar também nessa questão do fortalecimento. Sim, eu sempre explico isso, né, pros pacientes. Você não precisa esperar cair, esperar ter uma fratura para chegar, né, a ver isso. Conforme a gente vai envelhecendo, até, por exemplo, quem é ativo com a academia, né, a gente faz ali musculação. Não é o mesmo treino. Eu tenho uma paciente que eu estava atendendo essa semana mesmo, que ela comentou comigo, eu falei, esse exercício tá fácil? E ela falou, aqui não tem nada fácil. Ela é uma pessoa, ela tem, acho que 72 anos, ela faz musculação 3 vezes por semana, ela participa de um grupo de corrida, eu sempre falo que ela é um exemplo
exemplo para mim, né? Que ela é super ativa e ela fala que isso é algo muito importante, que mantém ela com essa vitalidade. Ela fala que ela não quer perder isso. Ela fala, eu quero envelhecer dirigindo, eu quero envelhecer caminhando, eu quero poder ir ao mercado. Então, ela quer essa independência. Eu falei, você tá certíssima. Ela chegou em mim com uma queixa de tontura e hoje ela faz um tratamento preventivo. Ela faz exercício de equilíbrio, treino, né, de marcha. A gente sempre usa superfícies instáveis. Daí ela comenta, aqui não tem nada fácil. Eu até falo assim, se tá fácil, tá errado. Aí ela tem, assim, evoluído muito bem. Ela fala que o equilíbrio dela melhorou. Até o desenvolvimento na musculação, ela fala que tem melhorado. Porque tem exercícios que, às vezes, né, precisa de um apoio ali unipodal, né, de um pé só. E ela fala que isso foi excelente, assim, pra qualidade de vida dela. Já faz um tempo que ela tem tratado uma prevenção, por exemplo. Prevenção. Assim como, às vezes, o nutricionista, ele tem aquele estigma de que é a pessoa que quer só emagrecer. Né? Tem muito. Como a gente quebrar essa barreira e também os pacientes, eles chegam em você, Sabrina, já com essa questão da prevenção mesmo dos pacientes que estão chegando para Camila também, ou vem muito só com, Nutri, eu quero só emagrecer. Hoje, principalmente as mulheres que estão entrando na menopausa, né? No consultório hoje eu trabalho com a modulação hormonal dentro da nutrição também. Então, aquele pensamento de que a mulher vai entrar na menopausa, ela vai mesmo ficar irritada, ela vai ter fogachos, ela não vai dormir. Todos aqueles quadros comuns da menopausa, hoje a gente sabe que a mulher ela não precisa mais conviver com isso, né? Então, cada vez mais a gente está vendo essas mulheres buscando, essas mulheres entendendo que existe uma nova maneira, né? Existe uma maneira da gente driblar tudo isso. E muitas vezes só dentro da nutrição a gente consegue trabalhar. Em alguns casos, às vezes precisa entrar ali com um tratamento de hormônio mesmo. Aí a gente faz a indicação ali pro endocrinologista ou pro ginecologista. Mas muitas vezes dentro da nutrição a gente também consegue trabalhar. E também a questão da vitalidade, da melhora da qualidade de vida. E antigamente, realmente, no consultório, cerca de 90% dos pacientes que eu perguntava, a primeira coisa quando o paciente chega é qual o objetivo, né? E os pacientes falavam emagrecimento. Hoje não, hoje eu quero melhorar a minha qualidade de vida. Então, quando eu escuto isso, eu fico muito feliz, porque realmente eu acho que é o objetivo de todos nós, né, da área da saúde, é trazer isso para os pacientes, é trazer isso para a população. Entender que o emagrecimento, muitas vezes, ele é necessário, só que ele não deve ser o foco principal, porque se a gente está tendo um desequilíbrio no ganho de peso, está tendo alguma coisa irregular por trás, seja um aumento do nível de ansiedade, seja uma alteração hormonal, uma disfunção tireoidiana, por exemplo. Então, a gente tem muitos casos, né? A síndrome dos ovários policísticos. É algo que é comum as mulheres ganharem peso, mas é comum elas ganharem peso por conta de uma desordem endócrina. Por exemplo, o aumento da insulina, a resistência à insulina atrapalha o emagrecimento. Então, se eu corrijo ali, se eu melhoro essa questão da sensibilidade à insulina, vai favorecer o emagrecimento dessa mulher. Então, o emagrecimento, muitas vezes, ele é a consequência da correção do que não tá legal. Entendi. A Camila já foi dando uns spoilers aqui, trazendo um pouquinho da saúde mental aí na atividade dela do dia a dia, né? Como que vocês aliam? Porque, assim, acho que a gente já falou bastante sobre saúde mental aqui no podcast, né? Mas pouco se fala da saúde mental, às vezes, no pessoal já de uma meia-idade ou terceira idade, né? Isso eles chegam, às vezes, fragilizados, Sabrina, as mulheres, saúde mental. Como que você alinha essa questão? Porque, como a Camila falou, tem que ser um tratamento multidisciplinar, né? Como isso é abordado dentro da nutrição? Primeiro, a gente precisa avaliar o que está acontecendo com aquele paciente, né? Então, a gente vai fazer a avaliação dos exames, se é uma deficiência nutricional, se é uma alteração hormonal, né? Na menopausa é muito comum o aumento da irritabilidade. A gente precisa entender como é que está a função daquele corpo. Por exemplo, na menopausa, é muito comum a redução do complexo B, pela própria absorção, pela própria dificuldade na absorção. E aí, quando eu reduzo o complexo B, principalmente B6, B9 e B12, eu tenho uma redução de SAMe. SAMe é importantíssimo para a função cognitiva. Então, essa mulher, ela vai ter uma dificuldade. Complexo B para a parte do humor também é importantíssimo. Então, eu preciso entender o que está acontecendo para mim conseguir tratar essa mulher de fato. Dentro da nutrição, dentro de nutrientes, dentro da fitoterapia, tem muitas formas da gente trabalhar
trabalhar esse humor desse paciente, né? Claro que a gente precisa entender o que de fato está deixando ela ansiosa. Se é uma desregulação ali em GABA, serotonina, dopamina, noradrenalina, a gente precisa entender isso para conseguir modular isso com fito, com nutriente, com atividade física, mas dá sim pra gente trabalhar na grande maioria das vezes dentro da nutrição, que é algo que muitas vezes os pacientes vêm com medo, né? Sim. Fala assim, eu estou ansiosa, mas eu tô com medo de ir no médico e ele me dá remédio. Fala assim, calma lá, vamos ver se a gente consegue trabalhar dentro do natural, dentro da nutrição. Se a gente conseguir trabalhar aqui, ótimo, a gente não vai precisar de uma medicação. Claro que se for necessário, a gente vai fazer o encaminhamento, né? A medicação nem sempre é algo que é pro resto da vida. Às vezes por determinado período, mas muitas vezes a gente consegue sim trabalhar dentro da melhora do estilo de vida do paciente. Que bacana. E você também está associando saúde mental, né, nas suas atividades. Sim, e isso que a Sabrina comentou, né, sobre o medo do excesso de medicamento, é algo que também eu tenho visto muito em consultório, até pelo pessoal mais novo mesmo, não só necessariamente na terceira idade, né? Eles chegam, às vezes, por exemplo, com uma queixa de desequilíbrio, aí, às vezes, normalmente procuram um profissional, às vezes médico, e o médico normalmente passa uma medicação, às vezes talvez sem avaliar um exame, talvez ali falha um pouquinho, né? E daí o que acontece? Chega já tomando uma medicação. No paciente idoso, a gente já sabe que tem a questão da polifarmácia, né? Às vezes a pessoa já tem ali um diabetes, às vezes uma hipertensão arterial, já tem remédios de uso contínuo que a pessoa tá usando, né? Necessita, né, do tratamento. E por uma questão, às vezes, de tontura, acrescenta mais um remédio, aí não consegue dormir direito, acrescenta outro remédio, então vai... E às vezes um atrapalha o efeito do outro. Exatamente. Aí E aí tem, entra com né? Pra equilibrar os dois. O efeito colateral dos outros 5 que outro. estavam ali. Exatamente. Aí vira um combo, ele vai virando uma bola de neve de medicação. E é uma coisa que eu sempre explico para os meus pacientes, né? Tem, assim, a maioria das tonturas que a gente trata ali, os desequilíbrios, a gente consegue tirar essa medicação, melhorando essa capacidade funcional, sabe? Com os treinos de equilíbrio. Eu explico sobre a boa alimentação, sobre a questão do sono, né? Que eles sempre chegam, às vezes, me perguntando, e o excesso de açúcar, é verdade que isso causa tontura, né? O excesso de cafeína, eu sempre tento colocar isso. E tem muitos pacientes hoje que eu vejo que estão procurando apoio nutricional, até psicológico mesmo, porque eles comentam, eles às vezes chegam com queixas assim, eu fazia tal coisa, por exemplo, eu conseguia dirigir, hoje eu não tô conseguindo mais, isso me faz muita falta, porque eu vejo que eu dependo dos meus filhos e eles estão ocupados, eles têm que buscar a criança na escola, aí eles começam a se sentir meio retraídos, às vezes numa inutilidade mesmo, sabe? E isso eu vejo que é muito prejudicial para essa saúde mental. Aí o idoso acaba querendo se isolar, ele não tem muita vontade de sair de casa, de fazer o que ele já fazia antes, começa a ficar meio restrito mesmo, sabe? Eu tenho pacientes que hoje estão bem, né? Mas no começo falavam, olha, vir aqui pra mim é uma coisa muito boa, porque é o único dia da semana que eu saio de casa. Então, você imagina, fica sempre ali, e daí depende, às vezes, de alguém para levar, né? Tem uma locomoção que está mais difícil, então eles estão com muito medo disso. E essa questão da multimedicação ali, eles também estão mais conscientes hoje. Eu vejo muito isso em consultório. Estão procurando mudar a alimentação, a rotina de sono, estão mais, eu acho que com essa consciência, sabe, dessa saúde, estão querendo envelhecer com essa funcionalidade mesmo. Vou pegar um gancho agora. Várias coisas aqui, a gente vai captando aqui. No começo, a Sabrina falou de sentar no vaso sanitário sem depender, né? Pegando o gancho da Camila também, a paciente de 70 anos que não quer depender de ninguém, quer dirigir, quer isso, quer aquilo, né? A gente tem vários fatores ali, né, dessa questão de tentar fazer com que essa pessoa que está nos 60 a mais, na melhor idade, né, ela não se sinta ali também rejeitada, né, tem esse sentimento, às vezes, de se sentir ou inútil, não sirvo mais para nada, né, tem que depender dos familiares, mas, ao mesmo tempo, como os familiares, eles podem auxiliar nessas rotinas diárias, dentro da cada área de atuação de cada uma de vocês, criando essa autonomia, incentivando. Vocês conseguem perceber que os familiares eles têm condições de estar auxiliando ali o paciente sem fazer com que ele se sinta diminuído por depender do apoio da família e também, ao mesmo tempo, buscando essa autonomia? Sim, com certeza. Eu acho que o papel ali da família, né, dos amigos próximos é fundamental, né, na vida do idoso, né,
Porque eu vejo que o familiar, ele tem esse poder de incentivar, né? De incentivar o idoso a manter uma rotina, por exemplo. Atividades em casa mesmo, pequenas coisas. Porque às vezes o que acontece? Eu vejo que o idoso, ele começa a ter alguma dificuldade ali, talvez até de agilidade, por exemplo. Aí um familiar pede tal coisa para a pessoa fazer, deixa que eu faço mais rápido. Então eu acho que talvez um pouco de paciência, de incentivo, né, nas tomadas de decisões, você apoiar mesmo a pessoa. O que você acha? Vamos fazer isso, e ter um pouquinho dessa paciência, porque o idoso, ele vai conseguir fazer isso, é um estímulo, né? Ele vai conseguir fazer, talvez no tempo dele, do jeito dele, mas não frear isso, sabe? Não infantilizar muito as atitudes, porque às vezes eu já vi em consultório mesmo, né? Filho que leva pai e mãe, daí eu pergunto pro paciente, eu falo, o que tá te incomodando? Aí o filho entra na frente, isso. E não deixa nem a pessoa responder. E eu queria ouvir do paciente, né? O que eu posso te ajudar? Aí a pessoa entra na frente e não deixa nem o idoso responder. Então, como que a pessoa se sente desse jeito, né? Ela tá sendo invalidada, Então, eu vejo que precisa muito disso, né? Por parte de nós, familiares, como a gente leva essa questão. A gente tem pressa, né? O idoso já não tem mais pressa, não, gente. Deixa ele. Isso acontece na nutrição. De repente, uma pessoa vai lá, a Nutri passa um cardápio, eu passo uma alimentação, que o paciente possa fazer as suas escolhas, né? De acordo com a idade dele, mas a família acaba interferindo? Olha, no consultório é muito difícil, assim, a família interferir, pelo menos na parte da nutrição, né? Porque como é a pessoa que vai comer, eu acho que eles dão essa abertura. A única coisa que às vezes eu percebo que eles falam assim, isso daí a mãe, ela vai... Pode até falar que ela come, mas ela não gosta muito, não. Aí a gente opa, não, né? Vamos mudar isso daqui e tal. Eu costumo brincar com os pacientes, né? Que eu primeiro calculo o plano alimentar e falo assim, bom, ficou bom para nutricionista, agora tem que ficar bom para quem vai comer. Agora vamos conversar e vamos negociar tudo isso daqui no plano alimentar. E é mais ou menos isso, né? Então, assim, eles precisam entender que quem vai comer é aquela pessoa. Então, acho que na hora que eu já passo essa abordagem, se ela tinha alguma coisa para questionar, ela já retrai, né? Ela entende que quem vai comer é o paciente. Entendi. Sabrina, quais exames, assim, são essenciais? Você falou muito ali de vitamina B12, de fazer os exames de sangue. É sempre importante, né, gente? Um check-up sanguíneo, né, Nutri? Sim, sim. Sempre importante, né? Dessa parte das vitaminas, lembra que eu falei do complexo B, B6, B9, B12 para SAMI? A gente avalia também através da homocisteína. Então, além de eu avaliar principalmente a B12, né, e o ácido fólico, que é a B9, a B6 é mais difícil a gente conseguir avaliar. Tem como avaliar, mas hoje os planos de saúde não cobrem e é um exame um pouco mais caro. Então, esses exames que é mais difícil, eu geralmente tento avaliar por outros marcadores, como a homocisteína, por exemplo. Então, além do complexo B, a vitamina C, o zinco, né? A gente também precisa deles não só para o nosso sistema imune, mas eles têm uma ação antioxidante muito importante. A vitamina D, é muito comum a vitamina D estar mais baixa. A B12 baixa, ela está muito associada à alteração da memória, falha da memória. Inclusive, eu já peguei paciente no consultório jovem com diagnóstico de Alzheimer, gente. Isso já aconteceu no consultório. E aí eu falei assim, caramba, mas não tem idade, né? Eu pensando, né? Para Alzheimer, fui pedir exame, né? Na hora que eu fui olhar a B12 dela, não tinha, gente. Estava muito baixa, extremamente baixa. Fiquei quieta, fiz a correção das vitaminas, né? Voltou sem nenhum sintoma de Alzheimer. Ela, mas será que? Eu falei assim, então vamos tentar procurar, né? Um médico de novo pra ter certeza desse diagnóstico. Ela não tinha o diagnóstico, mas imagina o susto dessa paciente em receber um diagnóstico desse, sendo que na verdade era uma deficiência nutricional. E isso pode acontecer, gente. A vitamina D, por exemplo, abaixo de 45 nanogramas por decilitro no exame, está associado ao aumento do risco de depressão. E o que a gente pega geralmente no consultório é abaixo de 25. É muito comum. Então, a gente precisa estar avaliando esses marcadores, a gente precisa avaliar a parte hormonal desses pacientes também, glicose, colesterol, principalmente pacientes que passam muito tempo sem avaliar exames, isso é muito importante a gente entender como é que tá por dentro desse paciente. A gente ia chegar no ponto dessa pergunta das doenças degenerativas, né?
Esses exames, eles podem, então, ajudar na prevenção de doenças como Parkinson, Alzheimer, né? Trabalhar aí nessa questão da própria diabetes, a hipertensão, que vai chegando nessa idade, vai ficando um pouquinho alterado, O estilo de vida, né? Se a gente for pensar nesse tipo de doença neurodegenerativa, a prevenção é justamente a melhora do estilo de vida. Então, estar nutricionalmente ok, né? Ter as vitaminas ok ali, uma alimentação saudável, a prática de atividade física é extremamente importante, gente, na prevenção desse tipo de doença. Então, se já tem histórico na família, cuidado redobrado. Certo. E o fisioterapeuta, ele pode pedir exames como densitometria, uma tomografia? Esclarece pra gente, Camila. Essa questão, normalmente, é o médico mesmo que vai, né, avaliar e vai pedir o exame. Eu sempre peço para o paciente trazer, né, em consultório, porque a gente consegue avaliar juntamente, né, com a equipe médica, o especialista que ele está sendo acompanhado. E é extremamente importante, né, na nossa avaliação, levar em consideração, como a Sabrina falou, né, essa questão dos exames laboratoriais, exames de sangue, né, até a relação medicamentosa, às vezes, que o paciente já está tomando, porque, às vezes, um remédio que ele está tomando que alterou ali pode causar algo... nessa instabilidade, por exemplo. Então, é sempre importante avaliar como um todo. É isso que eu sempre explico em consultório, né? A minha avaliação demora um pouco mais, a minha primeira consulta, justamente por conta disso. A gente precisa conhecer o paciente, né? Igual eu falei para vocês, cada pessoa tem suas particularidades, né? Todo mundo ali o indivíduo, ele é único. Então, ele vai ter uma queixa que às vezes é parecida com a sua, mas o que ele vive, como a Sabrina falou, os hábitos que ele teve desde a infância até hoje. Então, como que tá isso? E tudo isso interfere, né? Se já tem uma predisposição genética a ter uma hipertensão, a ter uma diabetes ali, o que isso vai interferir? Então, tudo isso. A saúde intestinal. A saúde intestinal? Sem dúvida. Se a gente tem um intestino que está inflamado, um intestino que está permeável, eu tenho uma péssima absorção de nutrientes, eu tenho uma desregulação hormonal ali dentro. 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. A serotonina é o hormônio da alegria. E 5% é produzido no nosso cérebro. Olha só o quanto ele é importante, né? 50% de toda a dopamina é produzida no intestino. Por isso que a deficiência intestinal está associado a distúrbios do humor, por exemplo, né? Então, se a gente quer ter um envelhecimento saudável, a gente precisa ter um intestino ok. Inclusive na menopausa, a gente tem grupos de bactérias que são responsáveis pela eliminação de hormônios inativos. Quando a gente pensa na mulher na menopausa, a gente tem um grupo de bactéria que chama estrobolomba. Esse grupo de bactérias é responsável por eliminar o estrogênio inativo. Se a gente não tem esse grupo por conta de uma deficiência intestinal, a gente reabsorve esse hormônio inativo, fazendo com que caia ainda mais a produção de estrogênio na menopausa. Entendi. E hábitos como, assim, o uso do cigarro, os vapers, os pods que estão na moda, isso realmente interfere na nossa alimentação, na nossa qualidade de vida? O que isso vai impactar lá na frente no nosso envelhecimento? E quando a gente é jovem, né? Tudo pode, né? Não pensa no futuro, né? Qual o reflexo que isso vai ter? A gente sabe que se a gente for pensar em principal estrago desse tipo de produto dentro do nosso organismo, é o estresse oxidativo, né? É o dano celular. Então, quando a gente pensa em dano celular, a gente vai ter dano nervoso, na energia, dano celular a longo prazo, além de risco de doenças neurodegenerativas, que isso vai aumentar, a gente também vai ter ali aumento da propensão de desenvolvimento de câncer também, né? O estresse oxidativo, principalmente a nível celular, a gente vai aumentar a chance de ter ali um desenvolvimento cancerígeno. Então, ele vai desregular todo o nosso organismo. Isso é muito ruim. Então, a dificuldade que a gente já tem de reduzir esse estresse oxidativo natural que a gente tem pela poluição, que a gente tem por um agrotóxico, que a gente tá ali, ó, né, o tempo inteiro em contato com radicais livres. Já é difícil a gente combater isso com uma alimentação saudável, alimentação rica em antioxidantes. Por isso que a gente fala tanto, né? Vamos desinflamar o corpo. A alimentação antioxidante, alimentação anti-inflamatória, como é que tá esses nutrientes antioxidantes? A prática de atividade física regular.
porque a gente já está exposto, a gente já está naturalmente exposto. E aí, algumas pessoas fazem o quê? Deixa eu piorar mais um pouco. Então, eu falo assim, que é um assunto delicado. Na hora que a gente foi entrar, eu falei assim, a gente vai ser cancelada agora. Mas, gente, de fato, se qualquer pessoa que busque estudos do que isso vai causar para o organismo, dificilmente vai pegar na mão novamente. Mas aí vem aquela frase, né? Só se vive uma vez, A gente só se vive uma vez, mas infelizmente a gente não chega na farmácia e fala, viu, me dá mais 3 anos de vida? Não é. Então, assim, a gente só se vive uma vez, mas se a morte chegar e falar assim, e aí, vamos embora? Você fala, Deus me livre! Olha, ontem eu tava vendo o Insta da Camila, ela vai matar uma curiosidade da gente aqui, porque foi minha. Eu cliquei na enquete, agora eu quero saber. Qual a diferença, Camila, de tontura e vertigem? Boa. Essa é uma dúvida muito comum mesmo. A tontura, ela é uma perturbação do equilíbrio, ela é aquela instabilidade, aquela sensação, o paciente chega assim, parece que eu tô andando nas nuvens, eu tô pisando, eu tô flutuando, né? Isso vai meio pro desequilíbrio. Já a vertigem, ela é aquela sensação rotatória, é aquela tontura que parece que o mundo tá girando, a pessoa movimentou a cabeça, tá tudo rodando, então essa é a diferença. Mas é muito confundido. Todo mundo fala tontura, todo mundo fala labirintite. Deu um pouquinho de tontura, alguma coisa, eu tô com labirintite. A labirintite atacou. E aproveitando, Camila, até quando eu fui fazer o vídeo com você, a primeira coisa que a gente pensa quando ouve vestibular é aquela prova que a gente faz na faculdade. Então, acho que muita gente que ouviu aí falar sobre... ela é fisioterapeuta vestibular. Pensou de alguma forma, o que é isso? Que é isso? Fala um pouquinho o que é esse vestibular pra gente. Que é o vestibular, né? Fisioterapia vestibular vem por conta do sistema vestibular, né? Assim como a gente tem o sistema circulatório, por exemplo. É um grupo ali, né, de órgãos que a gente tem dentro do nosso ouvido interno, então tem de ambos os lados, que é formado por alguns órgãos ali, como o labirinto, por exemplo, a cóclea. Então, eles, juntamente, né, faz parte ali do sistema auditivo, mas eles têm um papel fundamental no nosso equilíbrio. Por isso, quando ele tem alguma alteração ali, o paciente sente essa tontura, a vertigem, né? Às vezes o zumbido, porque tá tudo muito ligado. Então, é por conta do sistema vestibular. Tem um órgãozinho ali que chama vestíbulo, então, por isso tem esse nome. Mas muita gente pergunta, acha que é para passar no vestibular, vai ajudar a entrar na faculdade. E esse desequilíbrio, ele ocorre, tem algum fator genético, alguma predisposição para a gente ter ali o desequilíbrio e ter a propensão a ter a vertigem ou ter a tontura? Então, o desequilíbrio, conforme a gente vai envelhecendo, se a gente não estimula, é algo assim como a nossa musculatura, né? Se a gente não treina, se a gente não pega peso, o nosso músculo vai indo embora. Então, o desequilíbrio, ele também necessita de estímulos, né? Mas a tontura já é um sintoma, né? A tontura, a vertigem. Aí a gente tem que investigar a causa. Por exemplo, uma da causa mais comum que eu atendo, né, de tontura, no caso, que é a vertigem em consultório, é aquela tontura dos cristais. Não sei se vocês já ouviram falar, que dentro ali do labirinto a gente tem uns cristalzinhos mesmo, que eles funcionam como sensores de movimento. Por exemplo, quando a gente está num elevador, o elevador é todo fechado, né? Você aperta ali o botão, ele começa a subir, o nosso corpo faz aquela mensuração, né? A gente sente que o elevador está em movimento. Então, quem capta esse movimento são esses cristais que ficam ali dentro do nosso labirinto. E aí, algumas vezes, às vezes por alterações metabólicas, né? Às vezes por um trauma, por exemplo, na cabeça, o estresse, né, que muda toda a nossa questão hormonal ali, esses cristais, eles ficam mais soltos, propensos a saírem do lugar. E às vezes eles se soltam e caem em uns canais onde não deveriam estar. Aí, cada movimentação de cabeça que a pessoa tem, ela sente o mundo dela girando. Esse é o tipo de tontura mais comum que eu recebo, assim. Aí, o tratamento é por meio de manobras de reposicionamento. A gente faz manobras de reposicionamento com o paciente ali em consultório mesmo. E, muito dos casos, em uma manobra, a gente já consegue resolver o problema. É um tratamento, assim, muito eficaz. Não é todo mundo que conhece, eu sempre explico. Os pacientes que eu tenho recebido hoje em dia, tem sido muito por indicação de pessoas que já passaram pela situação e fala, vai lá na Camila, ela consegue te ajudar. E é muito legal, o resultado assim é imediato. E você estava falando no começo a respeito da forma como você realiza o seu trabalho, trabalhando principalmente ali o equilíbrio, né? Tem uma idade certa, porque a gente sabe que, de repente, a gente vai chegando numa idade, vai avançando, vai perdendo ali o equilíbrio, pode resultar em quedas, né?
Que atividades dentro ali do seu dia a dia na fisioterapia você consegue colocar na rotina dessa pessoa de terceira idade? E se tem uma idade para a gente começar a fazer esse fortalecimento? A idade é sempre hoje, né? Não pensar, né? Quanto mais cedo, quanto mais com antecedência você conseguir prevenir, você está sempre ativo, né? Numa rotina de exercício, melhor, né? E essa questão do estímulo do equilíbrio varia muito. Eu tenho pacientes de, por exemplo, 22 anos que têm um déficit de equilíbrio, né? Decorrente de uma tontura emocional, sabe? Um quadro, assim, que já tá até fazendo acompanhamento psicológico. Então, depende muito de cada caso. Mas eu sempre explico assim, quanto mais antes você ter este estímulo, melhor você vai envelhecer e isso vai manter, sabe? Você não precisa daí tratar algo. Então, rotina de exercício. Eu sempre falo, tem pacientes meus que às vezes, por exemplo, quando eu vou dar alta, né? A pessoa já faz uma atividade física com personal em academia, por exemplo, excelente. Eu sempre mando uma cartilha de exercícios de equilíbrio pro personal acrescentar no treino, na academia mesmo, sabe? Exercícios que às vezes exigem, né, um apoio unipodal ali, ficar em um pé só, superfícies instáveis, como, por exemplo, a cama elástica, aquele bozu, que é uma bolinha, né, que o paciente sobe em cima ali. Então, eu sempre tento orientar o pós-tratamento, né, para manter aquilo, uma rotina. Então, dá para acrescentar tudo isso. E a idade varia muito, às vezes, da rotina, né, dos hábitos que a pessoa já tem. Às vezes a gente precisa alterar alguma questão, mas normalmente eu peço o quanto antes. Comece hoje, não deixe para amanhã, sabe? E para quem está assistindo a gente, fala assim, mas a minha mãe, a minha avó já está numa idade, está muito travada. Tem alguma limitação física que possa impedir de realizar esse tipo de atividade? Mesmo com as limitações físicas, sempre há o que melhorar. Eu sempre explico isso, sabe? Sempre dá pra gente melhorar algo, porque eu recebo paciente direto, assim. Às vezes, com dificuldade, eu tenho que ir lá na recepção ajudar o paciente a levantar, por exemplo. E hoje a pessoa levanta sozinho, caminha sozinho, às vezes começa caminhando com apoio, mas a gente consegue melhorar essa autonomia. Precisa, sim, da força de vontade, da paciência e da persistência ali no exercício. Eu sempre explico isso pros pacientes, sabe? Porque mesmo com alguma limitação, mas igual você comentou, meu pai já talvez não consegue levantar da cama sozinho, não tem o que fazer, sempre tem o que fazer, sabe? Nunca é tarde para começar um exercício, nunca é tarde para trabalhar o nosso corpo, então tem que tentar, quanto mais cedo melhor, mas se não fez isso na juventude, hoje é o dia de voltar, sabe? Sim, pegando esse gancho de sempre tem o que fazer, Sabrina, paciente que vai lá no teu consultório, já está com a hipertensão, diabetes toda desregulada, ai, Nutri, já passei no endócrino, já passei em outro médico, não dou conta mais. Diabetes, hipertensão, a gente tem que ficar de olho mais nessa terceira idade? É algo que chama atenção, que pisca a luzinha ali? Tem. Inclusive, a minha avó faleceu por complicações do diabetes. Nossa. Tanto o aumento, né, do colesterol, o aumento do colesterol vai refletir principalmente ali na parte cardiometabólica. Então, se não tiver em ordem, vai aumentar as chances de um infarto, por exemplo. E o diabetes, ele vai degenerando o organismo mesmo. Então, assim, se não tiver em controle, vai fazer com que ela comece a perder a visão. Se ela faz um corte, começa a dificultar a cicatrização. O pé diabético, que pode acontecer ali uma amputação. Então, assim, tem como piorar, né? Então, se a gente não controlar, se a gente não corrigir, tem como piorar. E ali, a piorar o quadro de saúde desse paciente do modo geral. Então, o colesterol e o diabetes, eles são extremamente importantíssimos que mantenham o controle. Ah, mas eu já tenho diabetes há muitos anos. Dá para controlar. Ah, mas eu tenho colesterol há muitos anos. Dá para controlar. Ah, mas a minha mãe morreu por conta do diabetes. Não significa que você vai morrer. A genética, ela interfere sim. Hoje, a gente tem estudado muito a epigenética, né? Então, na epigenética, a gente vê que o que vem dos pais e o que acontece com a mãe durante a gestação vai prevalecer durante 3 gerações. Então, o filho, o neto e o bisneto vai carregar aquele gene. Quando a gente tem o gene, a gente tem até 30% de chance. Então, por exemplo, como eu comentei, a minha avó tinha diabetes. Eu tenho 30% de chance de ter diabetes. Significa que eu vou ter? Não, vai depender do meu estilo de vida. Então, eu preciso cuidar um pouco mais do que quem não tem esse gene, mas não significa que eu vou ter. Então, se você tem alguém na família que teve diabetes, que teve complicações ali com o diabetes ou com o colesterol, e hoje você tá ali ou no pré-diabetes ou já está num quadro de diabetes, tem como controlar. Depende da gente.
Entendi. E esse cuidado todo que a gente tem que ter, essa prevenção, ele ajuda a controlar não só ali o diabetes, o colesterol, manter ele controlado, mas doenças também um pouquinho mais complicadas, como a gente falou antes, um Alzheimer, porque de repente uma pessoa com 22 anos já tem um diagnóstico ali meio que, né, já gritando nos olhos. Um Alzheimer, um Parkinson, uma demência, essa questão... da nutrição, ela consegue auxiliar nesse processo? Sem dúvida. 22 anos é muito cedo para começar a estar aparecendo esse tipo de sintomas. Se estiver aparecendo, é importante investigar principalmente uma deficiência nutricional, tá? Porque a longo prazo pode acontecer de favorecer você ter um desenvolvimento desse tipo de doença. Mas é a mesma coisa. Se eu tenho um histórico familiar de doenças neurodegenerativas, significa que eu tenho que me cuidar mais. Qual que é a prevenção? Estilo de vida, alimentação saudável, correções dos nutrientes conforme necessário, a prática de atividade física. Hoje, na literatura, é o que é a prevenção, né? A gente não tem um medicamento que previne esse tipo de doença, por exemplo. Pelo menos ainda não. Então, a gente vai precisar cuidar disso. O que eu acho muito importante as pessoas entenderem é que a genética não é uma sentença, é um aumento da predisposição. Hoje a gente tem muitos exames, né, de avaliação genética, por exemplo, e esses exames a gente vai conseguir ali visualizar uma predisposição. Então, se no exame eu vi que eu tenho uma predisposição a uma doença neurodegenerativa, não significa que eu vá ter, mas que eu tenho um aumento da predisposição. Então, se eu não me cuidar, pode ser que eu tenha. Sempre pegando esse gancho também, uma pergunta vai entrando na outra, né? Uma pergunta vai entrando na outra, mas é importante também dizer para quem está em casa. Gente, não façam atividade sem a supervisão ali de um fisioterapeuta, né? Sim. Não começa a ver videozinho aí no YouTube tentando praticar sozinho, dietas. Sempre busque a ajuda de um profissional capacitado, tá, gente? Para poder te dar essa orientação. Então, dizer, Camila, que de repente minha mãe tá lá, minha avó tá na cama, não tem estímulo, que ela não consegue aprender mais nada, que o idoso ele não consegue aprender a se movimentar melhor, a ter autonomia de vida, isso é errado da nossa parte, né? Falar, já chegou numa idade, não vai conseguir agora mudar. Eu acho que é um dos maiores mitos, né, que a gente vê aí falando em relação ao envelhecimento, né? O nosso cérebro, ele tem, né, a questão da neuroplasticidade, que é a capacidade de aprender, de fazer novas conexões ali, né, com os neurônios. Então, a gente sempre tem que estar estimulando isso, sabe? Eu sempre oriento os meus pacientes em relação a isso. E eu vejo que eles têm mudado muito em relação, por exemplo, a aprender um novo idioma, por exemplo, fazer uma atividade que vai estimular um pouquinho mais ali o cognitivo, né? Atividades como música, por exemplo. Então, sempre tem como a gente estar estimulando isso. Não é algo assim, o idoso não aprende mais. Ele vai ter ali, lógico, a sua limitação, assim como não tem como a gente comparar uma criança ali que está numa fase, né, de desenvolvimento, de aprendizagem, com um idoso, né? Talvez um pouquinho da agilidade ali, do tempo de aprendizado vai ser um pouco menor, né? Mas ele tem a capacidade, a gente só precisa incentivar e ter paciência, né? E incentivando, o idoso vai ter essa vontade. Então, é o que a gente precisa, que ele queira, né, essa mudança, porque existe isso, tem como sim. E na nutrição, Sabrina, tem algum mito ali sobre a pessoa que está na terceira idade chegando, essa daí não vai conseguir mais fazer dieta, essa daí não consegue mais emagrecer? Tem algum mito desse tipo, de que idoso não consegue? Principalmente na menopausa. Principalmente na menopausa. Entrou na menopausa, vai cair a libido, vai ficar irritada, não vai dormir, né? Meu Deus, como a mulher agora? Não perde a libido? Não, a gente consegue trabalhar isso dentro da nutrição. É claro, a gente vai ter uma redução, porque a gente vai ter uma redução ali da função dos ovários, né? Da função reprodutiva. Então, é normal que isso reduza, mas a gente consegue trabalhar dentro da nutrição para que a gente não tenha essa percepção, essa dificuldade. Isso é muito difícil para a mulher, né? Muitas vezes elas vêm até o consultório com uma queixa muito grande em relação a isso. Poxa, eu fico com vergonha, como que eu falo pro meu marido que eu tô sem libido? Muitas vezes passou por algum médico, o médico ainda... Dependendo do médico, né? Se não for um médico tão atualizado, vai falar assim, não, isso é normal, vai acontecer, né? E a gente sabe que hoje não é assim. Então, hoje a medicina também vem evoluindo muito, não só como a nutrição, e a gente consegue entender que essa mulher, ela não precisa passar por isso. Isso não é uma sentença. Ela não precisa ter essa perda da libido. Ela não vai engordar desde que ela tenha uma prática, né, ali de atividade física, uma nutrição adequada. Ela vai
ter uma redução do nível de estresse, se a gente conseguir controlar isso dentro da nutrição, ela vai conseguir dormir bem. Então, não é uma sentença, isso é um mito. Antigamente, era visto como verdade. Você vai envelhecer, você vai engordar, você não vai ter mais a libido. Hoje não é mais assim. Hoje a gente tem como trabalhar isso e muitas vezes de maneira natural. Gente, não é sentença, né? Envelhecer não é sentença de morte, né? Porque, pegando, Fantástico, assisti Fantástico. Teve uma mulher que entrou na menopausa, acho que arrumou um parceiro mais novo do que ela tinha 60 a mais, ela teve filho. Fez lá a reposição hormonal, não sei direito lá o que fez, não acompanhei toda a matéria, mas tá lá com o bebezinho, né, criando, super feliz, e ela é mamãe com 60 a mais. Então, acho que não é sentença de morte, né? Para os pacientes, para as pacientes, a gente já tá quase chegando no finalzinho, né, Mayara? Sim. Que conselho cada uma de vocês daria? Até você também, viu? Vou te pegar depois nessa última pergunta. Para quem sente receio de envelhecer. Vocês sentem receio de envelhecer? Eu não, particularmente não. Eu acho que é uma coisa muito natural. E quando eu faço uma avaliação, hoje eu tô com 35, da Mayara de 25, eu tô na melhor fase da minha vida. E eu acho que quando eu chegar nos 45, eu vou falar a mesma coisa. Porque você vai aprendendo, você vai evoluindo, você vai melhorando hábitos que às vezes você não tinha. Você fala, opa, é bom a gente começar a ter. Então, eu não tenho medo de envelhecer. E vocês? Eu quero saber, tem medo de envelhecer? E qual conselho daria para quem tem esse medo de envelhecer? Não, eu não tenho medo de envelhecer. Envelhecer é uma consequência boa, é sinal que a gente está vivo. Né? Mas eu acho que a preocupação ela não deve ser se eu vou envelhecer, e sim como eu vou envelhecer. Então, se você tem medo de envelhecer, talvez você só esteja com medo de entender que você precisa mudar hoje, né? Para envelhecer bem amanhã. E para você, Camila? Tem medo de envelhecer? Eu também não tenho medo de envelhecer, né? Como eu falei, eu tenho pacientes aí que me inspiram, né? Pessoas muito saudáveis, muito ativas. Então, eu acho assim, envelhecer é uma dádiva, é um presente, né? É um privilégio pra gente que tem, né, que pode chegar, né, na terceira idade. Eu vejo como um presente mesmo. Se Deus permite que a gente chegue, né? Então, eu vejo como uma dádiva. Eu acredito, assim, que é importante, como a Sabrina falou, como a gente conversou aqui, como a gente vai envelhecer. Então, se você ainda não mudou algum hábito, se você se identificou com algo que a gente comentou aqui hoje, né? Então, ainda dá tempo, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para melhorar o seu sono, nunca é tarde para começar uma atividade física, para melhorar a alimentação, né? Então, eu acho que comece hoje. Mas não dá tempo, mas eu já tô na terceira idade. Isso não existe. O nosso corpo, né, a gente tem a capacidade, eu sempre falo, né, que Deus criou a gente perfeitamente. Nosso corpo é muito perfeito, então a gente tem essa capacidade de reaprender, de estar sempre aprendendo coisas novas. Então, vamos estimular e envelhecer com saúde, mantendo aí a capacidade funcional, essa independência, que é isso que é o legal. E qual o último conselho que vocês deixam? Eu quero que vocês deixem as redes sociais. Gente, é super importante, uma equipe multidisciplinar. O médico é importante, mas outros profissionais da área da saúde também, eles são fundamentais para a sua vida, para o seu dia a dia. Uma nutricionista, um fisioterapeuta, um psicólogo, um terapeuta, isso é super importante hoje no nosso dia a dia. E como a Camila disse aqui, olha, gente, sempre é tempo, né? Não é sentença de morte, hoje é o dia. Hoje é o dia. Eu quero muito que vocês deixem cada uma as redes sociais, que vocês deixem um último conselho, uma última dica dentro de cada uma da sua área, para motivar o pessoal que está assistindo a gente e, como a Camila falou, né, havendo identificação, que busque ajuda, que procure ajuda. O meu Instagram é Nutri Sabrina Trevisan. E a dica que eu tenho é... Tem um propósito, né? Isso é algo que eu falo muito pros meus filhos. Eu falo assim que pra gente crescer, a gente precisa ter um propósito e um valor. Então, quando a gente tem um valor e um propósito, a gente alcança aquilo que a gente quer com alegria. Porque se a gente alcançar o que a gente quer sem valor e sem propósito, a gente não vai ser feliz. Então, tenha como um propósito também a tua qualidade de vida. Como você quer chegar lá na frente. Você quer chegar ativa, você quer chegar correndo, quer chegar animada, quer correr atrás dos netos e falar, volta aqui, menino, não vai riscar minha parede. Então, como você quer chegar? Isso é muito importante. Como eu falei no início, sentar na patente, levantar. Quantas vezes alguém já parou para pensar nisso? Será que lá na frente eu vou sentar sozinha na patente? É um negócio tão básico que muitas vezes a gente
não pensa nisso. Então, a dica que eu tenho é coloque o teu envelhecimento como propósito. Porque o teu envelhecimento depende de como você tá hoje. Bacana. Bacana. E você, Camila? O meu Instagram é Físio Camila Paulino. Eu sempre posto alguma coisa ali, pode estar acompanhando, né? E, assim, eu vejo que uma coisa que a gente precisa mudar é que falam assim, né? Por exemplo, envelhecer é sinônimo de incapacidade, envelhecer é sinônimo de desequilíbrio, é sinônimo de dor, é sinônimo de fragilidade, né? Eu acho que isso a gente precisa mudar na nossa mente, em primeiro lugar, né? Porque envelhecer, tem como a gente envelhecer com qualidade de vida, tem como a gente envelhecer ativamente, com a capacidade funcional, fazendo as rotinas básicas, tomando banho sozinho, como a Sabrina falou, sentando no vaso sozinho. Então, a gente precisa mudar a nossa mente, acho que em primeiro lugar, né? E buscar mudar esses hábitos. Se a gente não faz isso hoje, e eu sempre falo assim, que um bom hábito puxa um novo bom hábito, né? Quando a gente começa a fazer atividade física, por exemplo, você vê que o seu músculo não tá aparecendo ainda, porque talvez precisa mudar a alimentação, talvez você precise dormir mais cedo, você precisa acordar mais cedo. Então, um hábito bom puxa um hábito bom. Então, nunca é tarde para recomeçar. Então, meu conselho é esse. Comece hoje, se você ainda não começou. Se tem alguma dificuldade, se precisa de ajuda, entre em contato com a gente, que a gente está aí para ajudar. Com certeza. Você tem dicas também? Eu tenho. Um recadinho? Tenho algumas, né? Várias. Eu vou puxar sempre pro meu lado, Sim, claro. vamos pra arte do neuro. Eu falo assim, você tem que escolher o seu difícil. Então, é difícil pegar o domingo, que nem várias vezes a gente poderia estar descansando. A gente vai e faz as marmitas a semana inteira. É difícil, mas também é difícil você continuar do jeito que você tá. É difícil levantar às 6 horas, ir pra academia, como eu ouço todas as vezes. Nossa, eu vejo seu Insta, você levanta 6 horas e vai treinar. É difícil, mas também é difícil não ter a mobilidade, não ter músculo, não conseguir fazer as coisas do dia a dia. Então, a gente tem que começar a escolher o difícil que a gente quer viver e arcar também com a responsabilidade dessa escolha. Sim. E, claro, mudança de hábito vem primeiro, tornando isso cada vez mais fácil para o cérebro não sentir tanto. Então, vai lá, começa a se alimentar com as coisas que você gosta mais, depois você vai entrando com aquelas que você às vezes tem dificuldade de comer e percebe que no fim você vai gostar de comer. O ambiente que você convive, as pessoas que você convive, o ambiente que você tá, influencia diretamente o seu cérebro e o seu comportamento. Então, se eu só saio com amigos que é bar, é bebida, é cigarro, eu vou ter uma chance muito maior de ir para esse lado. Agora, se eu começo a caminhar com aquelas pessoas que treinam, que vão pra corrida, que dormem cedo, eu sou a galera que dorme cedo, né? Se depender, se deixar, 9 horas tô dormindo já. Tô lascada, sabendo? Então, Entrou com a informação aqui de quem é noturno, vai ter a propensão de viver mais, menos. Então, eu acho que quando você, eu acho não, eu tenho certeza, quando você tá no ambiente certo, com pessoas certas, que estão relacionadas com o seu propósito, fica muito mais fácil de você continuar. Eu vou contar uma coisinha que eu acho que não tem tanto a ver assim com a área nutricional, mais a área espiritual, né? Mas é engraçado que quando eu comecei a querer treinar cedo, mas bem cedinho, que era o horário que dava pra me levantar, era 5:30 da manhã. E aí eu comecei a colocar o celular despertar às 5:30 da manhã, mas eu não conseguia levantar. Eu ia lá e eu desligava o telefone. Só que daí eu desligava o telefone e colocava em oração. Eu falava assim, Senhor, me ajuda a levantar esse horário. Eu quero tanto levantar esse horário para treinar, mas eu não consigo, então me ajuda a levantar esse horário. E toda vez que eu desligava, depois eu fazia oração e falava assim, Senhor, me ajuda a levantar. Chegou um momento que eu comecei a despertar sozinha. Dava 5:30, eu despertava junto com o despertador. Levantava com... E hoje, né, até hoje, eu levanto com ânimo para treinar. Então, às vezes a gente esquece de pedir até o pequeno, né? Porque a gente fala assim, mas isso é tão básico, por que eu vou pedir isso? Ele é teu pai, então pode pedir, até porque você tá pedindo para te ajudar a cuidar do seu templo, o templo do Espírito Santo. Então, com certeza ele vai ajudar. Então, se tá com dificuldade de levantar, tá com dificuldade de mudar o estilo de vida, começa a pôr em oração, você vai ver que isso vai te estimular a cada vez mais conquistar isso e realmente levantar e fazer atividade física e melhorar a alimentação. Pede porque ele é teu pai. Isso mesmo. A gente aqui falou de fé,
de propósito, de mudança de hábito, de que, gente, a vida é hoje, é agora, sempre há tempo, né, Camila? Sempre há tempo. Sempre há tempo, ainda mais contando com profissionais, né? E olha só, escolher o seu difícil hoje, né? O seu difícil hoje, qual que é, né? O seu difícil hoje, pensa, reflete aí na sua casa, mas aproveita, já se inscreve no canal, já manda pra avó, pra tia, pra mãe que tá precisando, pros amigos, né? Parentes aí que precisam, gente, porque olha, a gente precisa realmente chegar lá na velhice bem e começando a mudar hoje. Obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Foi ótimo. Obrigada, viu?